Você está zombando de nós? O que é essa quantia? Um dia, recebi uma ligação dos meus pais, e quando atendi, eles de repente começaram a gritar comigo. Eu não conseguia entender o que meu pai estava dizendo e fiquei confusa. Quando descobri que eles estavam chateados com a quantia de dinheiro enviada. Minha irmã, Vitória, estava enviando cerca de R$ 4.000 todos os meses, mas eles achavam que minha contribuição era de apenas R$ 20. Isso não está certo. Eu estou enviando R$ 4.000 todos os meses corretamente, eu afirmei a eles. O quê? Não minta. A Vitória, sendo modelo, ganha mais do que você e tem nos enviado R$ 4.000 a cada mês. Estou muito desapontado com você. Vitória é tão inteligente, expressou meu pai sua insatisfação. Minha mãe também me criticou. Você está apenas aproveitando a vida sozinha e gastando dinheiro como quiser? Por que você não aprende um pouco com sua irmã? Ela nos envia tanto dinheiro que ganhou. Você não se importa conosco, ela disse com um suspiro. Como de costume, meus pais eram mais indulgentes com minha irmã. Eu não conseguia entender o que meus pais estavam dizendo e fiquei perplexa. Tomada pela tristeza, não consegui encontrar as palavras para falar. Por que eles acham que estou enviando apenas R$ 20? Apesar da minha insatisfação, decidi seguir as palavras dos meus pais e parar de enviar dinheiro por um tempo. Eu sou Olivia, uma funcionária de 28 anos de uma empresa de processamento de alimentos. Há uma diferença de idade de 5 anos entre minha irmã e eu. Vitória tinha o rosto de uma atriz desde que nasceu, e todos que passavam ficavam cativados por sua aparência e olhavam para ela várias vezes. Os adultos invariavelmente a elogiavam, dizendo, nunca vi uma criança tão fofa. Em contraste, eu tinha uma aparência mais comum, então os adultos frequentemente riam ao nos comparar, dizendo, o rosto de Olivia é tão simples. Meus pais acreditavam que Vitória definitivamente teria sucesso como atriz ou modelo no futuro e a adoravam incrivelmente. Por outro lado, sua atitude em relação a mim era significativamente diferente, e essa disparidade era clara desde que éramos jovens. Quando eu estava no ensino fundamental, eu usava roupas velhas que nos eram dadas pelos vizinhos, enquanto as roupas de Vitória eram sempre novas. Além disso, eu nunca fiz aulas de nada, mas Vitória começava a fazer aulas assim que expressava interesse em qualquer coisa. Mimada por esse tratamento, Vitória se tornava cada vez mais arrogante. Eu não preciso emprestar minhas coisas para você, Olivia, mas está tudo bem eu usar as suas, ela dizia e tirava meus itens de papelaria queridos, um por um. Mesmo quando eu reclamava, meus pais sempre a defendiam, dizendo, Vitória ainda é uma criança, perdoe. Mesmo quando Vitória estava errada, eles diziam, perdoe, Olivia, você é a irmã mais velha, descartando facilmente minha opinião e não me ouvindo adequadamente. Eu estava cansada das maneiras astutas de Vitória, mas nossos pais nunca repreendiam. Às vezes, eu me sentia deprimida com o favoritismo flagrante dos meus pais em relação à minha irmã, mas me resignava a aceitar. Quando eu estava nos últimos anos do ensino fundamental, Vitória disse que queria seu próprio quarto. Todos sabiam que Vitória não desistiria até conseguir o que queria, então meus pais me disseram, Olivia, mude-se para a sala de estar, onde estão os retratos de nossos avós. Você não tem muitas roupas, e basta que possa dormir. Relutantemente, levei minha cama para a sala de estar e decidi dormir lá. Havia fotos dos meus avós na prateleira da sala de estar, ambos falecidos quando eu ainda era pequena. Meus avós morreram logo após o nascimento de Vitória. Ao contrário dos meus pais, meus avós me amavam muito. Quando eu era pequena, foi meu avô quem escolheu meu nome. A origem do nome Olivia é porque eu nasci durante a temporada de oliveiras na primavera, e meu avô amava muito essas flores. Quando eu era criança, costumava sentar no colo dos meus avós, pois era muito confortável e eu me sentia envolvida em calor. Lembro-me de meu avô dizendo, Olivia, não importa o quão difícil as coisas sejam, você sempre poderá superá-las. Depois disso, a felicidade virá novamente, assim como as oliveiras florescem. Essas memórias de repente vieram à mente. Mesmo depois disso, o tratamento dos meus pais em relação a mim continuou sendo significativamente diferente daquele em relação à minha irmã Vitória, e eu nunca me senti à vontade em casa. À medida que cresci, desenvolvi o sonho de me tornar enfermeira escolar. Falei com meus pais sobre querer prestar o vestibular para realizar meu sonho. Não temos dinheiro para te mandar para a universidade. Arrume um emprego depois de se formar no ensino médio, eles disseram. Olivia, você é a irmã mais velha, pense na Vitória também. Precisamos economizar dinheiro para o futuro dela. Meus pais descartaram minhas aspirações sem qualquer consideração, tornando impensável para mim ir à universidade.
No entanto, nossa família não era particularmente pobre financeiramente. Acho que éramos uma família de classe média. Considerando o futuro de Vitória, meus pais se contentaram com o mínimo para mim. E depois do ensino médio, consegui um emprego, enquanto Vitória foi para uma universidade prestigiada. Depois de me formar no ensino médio, comecei a trabalhar em uma empresa de médio porte, a 3 estações de distância de casa, e naquele momento decidi sair da casa dos meus pais. Eu esperava ficar em casa e economizar dinheiro até me casar, mas sabia que, se ficasse, continuaria a me sentir marginalizada. Portanto, decidi morar em um estúdio a um preço razoável, perto da minha empresa. Morar sozinha era muito confortável, já que a casa dos meus pais não era um lugar relaxante para mim. Enquanto isso, Vitória, carregando todas as esperanças dos meus pais, continuou morando em casa depois de se formar na universidade e trabalhava como modelo. Ela foi descoberta por uma agência de talentos enquanto fazia compras com amigas. Meus pais ficaram radiantes com o fato de Vitória ter ingressado em uma agência de talentos, e se gabar disso se tornou parte da rotina diária deles. Um dia, Vitória me ligou falando sobre expressar sua gratidão aos nossos pais. Tudo que nós irmãs alcançamos é graças ao papai e à mamãe. De agora em diante, vamos retribuir a eles por tudo que fizeram por nós, disse Vitória alegremente e com entusiasmo. Parece que Vitória, que costumava se importar apenas consigo mesma, realmente amadureceu. Tenho pensado no que podemos fazer por mamãe e papai. No final das contas, dinheiro pode ser a ajuda mais útil. Que tal darmos a eles cerca de R$ 4.000 por mês? R$ 4.000? Isso não é muito, fiquei surpresa com o valor sugerido. O trabalho como modelo realmente deve pagar bem. Acho que mamãe e papai ficariam surpresos se recebessem essa quantia de nós. Quero surpreendê-los em breve, então vamos começar este mês. Embora eu estivesse um pouco cética, ouvi dizer que nossos pais estavam endividados por nossa causa. Eles diziam que estavam enfrentando dificuldades com as dívidas, então decidi aceitar a sugestão de Vitória. No entanto, eu mal conseguia me sustentar. Para enviar R$ 4.000, eu teria que mexer nas minhas economias. Meu salário era de cerca de R$ 5.000. Mesmo que eu vivesse com R$ 1.000, ainda faltariam dinheiro. Portanto, decidi trabalhar como segurança em um canteiro de obras nos fins de semana. O pagamento era decente, mas o trabalho no local era muito fisicamente exigente. No verão, eu tinha que suportar o calor intenso, e no inverno, o frio amargo. Pensei em desistir muitas vezes, mas as pessoas com quem eu trabalhava inesperadamente me tratavam bem, muitas vezes me comprando bebidas e comida porque achavam que eu estava indo bem. Para economizar nas despesas com comida, tentei evitar comer fora o máximo possível e reduzir gastos desnecessários, mas R$ 4.000 ainda estava longe de ser atingido. Como eu poderia ganhar mais dinheiro? Certo, vou conseguir uma certificação. Depois de muito pensar, me dediquei a estudar para obter uma certificação, sem poupar tempo para dormir. Dias sendo perseguida por trabalho e estudos passaram rapidamente. Naquele momento, recebi uma ligação dos meus pais. Tão ocupada quanto estava, não consegui atender de imediato, e eles deixaram várias chamadas perdidas. Desculpe, não consegui atender o telefone antes. Aconteceu alguma coisa? As primeiras palavras que ouvi quando finalmente atendi foram: "Você é horrível. O que pensa de nós?" Pude ouvir a voz irritada do meu pai do outro lado da linha. Ao fundo, também ouvi minha mãe concordando: "Realmente." Eu não tinha ideia do porquê eles estavam tão bravos. "Vocês estão falando sobre o dinheiro que eu mando?" Perguntei confusa, sem entender o que eles queriam dizer. "Você sabe quanto a Vitória está mandando? R$ 4.000. E você manda apenas R$ 20. Está nos zombando?" O grito do meu pai ecoou. "Isso é impossível." "Eu estou enviando R$ 4.000 todo mês corretamente", afirmei com força, surpresa pelas palavras do meu pai. "O quê? Não minta. A Vitória ganha mais do que você com o trabalho de modelo, então é ela quem está nos mandando R$ 4.000 todo mês. Estou muito decepcionado com você." "Vitória é tão inteligente", expressou meu pai sua insatisfação. Minha mãe também me criticou. "Você está só aproveitando a vida sozinha e gastando dinheiro como quiser? Por que não aprende um pouco com sua irmã? Ela nos envia tanto dinheiro que ganhou." "Você não se importa com a gente", disse ela com um suspiro. "O que está acontecendo?" Eu não conseguia entender o que meus pais estavam dizendo e estava confusa. Sobrecarregada de tristeza, não consegui dizer mais nada. Anteriormente, Vitória havia sugerido:
como é de ambas, vamos manter isso em segredo e usar o nome Arco-Íris quando enviarmos o dinheiro. Naquela época, eu não sabia que o nome artístico de Vitória era Arco-Íris e acabou que o nome usado para enviar R$ 20 estava sob meu nome, Olivia. Meus pais acreditavam que Vitória era a única depositando R$ 4.000, e antes que eu pudesse explicar, eles gritaram: "Não precisamos de uma quantia tão irrisória de R$ 20 de você", e desligaram o telefone. Eu me senti muito amargurada com Vitória por ter armado para mim. Naquele dia, não consegui dormir de jeito nenhum e fiquei com emoções complexas. Eu estava pensando se deveria continuar enviando dinheiro nessa situação, então decidi falar com minha amiga do ensino médio, Nath, que trabalha em uma empresa de consultoria. Nath era muito competente no trabalho e sempre foi uma mulher confiável e justa desde o ensino médio. Ela é muito digna de confiança porque dá opiniões francas quando é consultada. Felizmente, o local de trabalho dela ficava próximo e conseguimos conversar durante o almoço no intervalo. "Fiquei surpresa quando você disse que precisava falar de repente. O que aconteceu?", disse ela olhando fixamente para o meu rosto. "Quero falar sobre algo relacionado à minha família." Comecei a contar a ela sobre os acontecimentos recentes. Depois de ouvir minha história, enquanto acenava com a cabeça, Nath me perguntou: "Seus pais realmente estão com problemas de dinheiro? Eles não têm nem 60 anos ainda." Ela também ficou chocada com a quantia de R$ 4.000. "Parece que eles têm dívidas. É dinheiro que foi gasto conosco, e minha irmã Vitória sugeriu que enviássemos dinheiro para mostrar nossa gratidão." Nath parecia surpresa e me consolou dizendo: "Você diz que é dinheiro gasto com vocês duas, mas você nem foi para a universidade, certo? Não é basicamente dinheiro gasto com Vitória? E seu pai não está trabalhando? Não há necessidade de enviar 4.000. É inimaginável que de repente eles precisem de R$ 4.000 quando viveram bem até agora. Se eles dizem que sua contribuição é apenas R$ 20, por que não parar os pagamentos, como seus pais sugeriram?" Concordei com o conselho de Nath. "Você é gentil demais, Olivia. Não deveria deixar que te manipulem." As palavras de Nath ressoaram em mim. "O que eu sou para minha família? Não deveria fazer apenas o que eles dizem." Lembrei-me disso. 2 meses depois, meu telefone não parava de tocar desde a manhã. Pensando que estava muito insistente, atendi e Vitória estava furiosa. "Por que você não atendeu o telefone a manhã toda? E por que você parou de enviar dinheiro por conta própria? O que você estava pensando?", gritou Vitória, com raiva evidente. "Eu já estou sobrecarregada com a minha própria vida. Me disseram que nossos pais estavam enfrentando dificuldades porque de repente não havia mais os R$ 4.000 entrando, mas eu sabia que o dinheiro estava virando o orgulho de Vitória e o desperdício dos nossos pais." Na verdade, Nath e uma amiga de Vitória eram conhecidas, e eu tinha ouvido isso de Nath. Nath tem uma ampla rede de contatos e estava investigando por mim. Sempre desconfiei que havia algo errado. Também ouvi dizer que Vitória gasta bastante com roupas e cosméticos, me contou Nath. Ao ouvir isso dela, a raiva cresceu dentro de mim. Embora eu estivesse cortando minhas despesas e trabalhando meio período, parecia que Vitória estava dizendo para suas amigas: "Minha irmã mais velha é minha fonte de fundos, então eu dependo do dinheiro dela. Ultimamente, tenho enfrentado dificuldades porque não tenho mais o dinheiro da minha irmã. Talvez eu tenha que cortar gastos com tratamentos faciais e cosméticos por um tempo." Então descobri que minha mãe estava comprando marcas de luxo e meu pai não estava indo trabalhar, mas sim apostando em jogos de azar. Parecia ridículo apoiar as vidas esbanjadoras dos meus pais e da minha irmã com meu dinheiro. "Você acha que eu não sei? Papai está trabalhando, então meu dinheiro não é necessário, certo?", declarei. Uma semana se passou. Ouvi tudo, meus pais vieram até mim. Os pagamentos de R$ 4.000 haviam parado, e parece que Vitória havia contado a verdade para eles quando ligaram para ela. "Não posso pagar essa quantia." Aparentemente ela revelou a verdade em meio a lágrimas. Vitória estava dizendo aos nossos pais que ganhava um bom salário como modelo, mas, na realidade, ela não estava ganhando dinheiro nenhum, e era um fardo para a agência. Vitória só trabalhava como modelo ocasionalmente. Embora fosse bonita, ela não tinha talento para cantar ou dançar e nada particularmente notável, o que tornava difícil para ela ter sucesso na indústria do entretenimento. Seus trabalhos eram mal pagos, como modelar para catálogos de compras online de baixo custo. Isso foi revelado aos nossos pais, que ficaram furiosos. "Temos sido rígidos com você, Vitória, mas não se preocupe, continue enviando dinheiro como antes." Claro que não houve nenhum pedido de desculpas por terem me acusado de mentir. "Estão atrasados 2 meses, então, por favor, deposite quando puder."
Afinal de contas, você é confiável. Exigiram descaradamente os 2 meses de pagamento que eu tinha parado. A ganância deles não conhecia limites. Ouvi de Vitória que havia uma dívida. Isso é verdade? Perguntei algo que estava me incomodando há um tempo. Dívida? De jeito nenhum. Pagamos a mensalidade da universidade com a herança dos seus avós, afirmou meu pai corajosamente. As alegações de Vitória sobre nossos pais terem dívidas e precisarem de dinheiro eram falsas. Só precisamos de um pouco mais para as compras, já que o salário do seu pai não é suficiente, disse minha mãe casualmente. Ficou claro que meus pais tinham dinheiro suficiente para seu estilo de vida e não precisavam do meu. O salário do papai deve ser o bastante. Além disso, por que Vitória não consegue um emprego em tempo integral em algum lugar? Quando eu disse isso firmemente, meu pai retrucou. É assim que você fala com seus próprios pais? Não criei uma filha para agir desse jeito. Minha mãe seguiu. Não precisamos de uma filha como você. Meus pais pareciam insatisfeitos. Se for assim, vamos apenas usar as economias que seu avô deixou para você. Você não faz mais parte desta família. Chocantemente, meus pais disseram que usariam o dinheiro que meu avô havia deixado para mim. Façam o que quiserem, mas, a partir de agora, não entrem mais em contato comigo. Pensei sobre como eu não queria mais ser tratada de forma conveniente pelos meus pais e por Vitória. Quando os dois foram embora, lágrimas caíram. O que eu significava para minha família? Então, 2 meses se passaram e, de repente, a campainha tocou. Eram meus pais e Vitória na porta. Achei que nunca mais os veria, mas relutantemente abri a porta. Fiquei intrigada com a aparência pobre dos meus pais e de Vitória, e eles também ficaram surpresos com a minha aparência. O que é esse visual? Perguntaram, com rostos confusos, já que eu havia ficado mais bonita e estava usando itens mais caros do que antes. Eu havia estudado diligentemente e obtido uma certificação de consultora de pequenas empresas. Graças à certificação, meu salário melhorou no novo emprego que Nath havia me apresentado. Estou levando uma vida diária plena como líder de equipe. A empresa fica um pouco longe, então estou planejando me mudar para um apartamento próximo, expliquei calmamente. Antes de se entregar a esses luxos, nos dê um pouco de dinheiro, eles exigiram. Você está planejando abandonar sua família que está lutando? Só nos empreste um pouco de dinheiro, imploraram. Os 3 estavam dizendo o que queriam. Desgostosa com meus pais e Vitória, que começaram a exigir dinheiro assim que souberam que minha renda havia aumentado, eu disse, com a renda do pai de Vitória, vocês podem viver uma vida luxuosa. Na realidade, Vitória mal tinha trabalho. O mundo da moda é difícil. O que você sabe, irmã? Vitória disse com a voz à beira das lágrimas. A aparência radiante que ela tinha antes não existia mais. Vitória, que estava lutando com seu trabalho, foi sondada por outra agência de talentos, que achava que ela tinha perfil para ser atriz. Ela decidiu pegar dinheiro emprestado de nossos pais e se mudar para a nova agência. No entanto, uma grande quantia de dinheiro foi necessária para entrar nessa agência, e nosso pai até investiu sua rescisão de aposentadoria antecipada, mas descobriu-se que era um golpe. Depois de pagar o dinheiro, de repente ninguém da agência pôde ser contatado. Surpreendentemente, nenhum contrato formal havia sido assinado. Fiquei pasma com tal comportamento irresponsável. Antes de virem até mim, vão à polícia, aconselhei. Logo depois, alguém de uma empresa de cobrança me contactou. Você é da família? Parecia que haviam me seguido. Descobri que meus pais e minha irmã haviam pedido uma grande quantia de dinheiro, visando um golpe de sorte com a carreira de atriz de Vitória. Além disso, Vitória estava aliviando o estresse em uma boate. Como resultado, eles estavam completamente sem dinheiro. Apesar de não terem dinheiro, meus pais seguiram seus sonhos e apostaram, acabando sem nada. Fiquei profundamente desapontada com suas ações. Em resposta à pergunta da pessoa da empresa de cobrança, declarei, eu não conheço essas pessoas de forma alguma. Não tenho nada a ver com elas, e saí de cena. Mais tarde, meus pais declararam falência e suas dívidas foram temporariamente perdoadas. Eles venderam a casa e agora moram em um apartamento antigo. Ambos conseguiram empregos por meio de uma agência de empregos temporários e parecem estar se virando de alguma forma. Curiosamente, o local de construção onde eu costumava trabalhar meio período, aparentemente se tornou um novo destino de trabalho temporário do meu pai. Olá, serei seu supervisor, te passarei as instruções aqui no canteiro, disse o chefe do meu pai no primeiro dia de trabalho dele. Antes havia uma jovem aqui, mas ela se demitiu. Ela trabalhava duro e ganhava dinheiro para enviar aos pais.
Eu gostaria de ver o rosto dos pais que fazem sua filha trabalhar em um canteiro de obras, comentou alguém. O rosto do meu pai endureceu. Vitória desistiu de modelar e entrou na vida noturna, mas sua personalidade egocêntrica fez com que não fosse bem-vinda pelos clientes, e ela foi demitida de boates e bares, um após o outro, eventualmente conseguindo ganhar suas despesas de vida em um pequeno bar. Sua aparência mudou drasticamente devido ao aumento do consumo de álcool. Entre os frequentadores do bar, a história de que Vitória foi uma vez modelo parece uma mera ilusão. Modelo? Você está brincando? Olhe no espelho. Ela é zombada pelo quanto seu corpo mudou. Eu cortei laços com meus pais e minha irmã e estou desfrutando minha vida. 5 anos se passaram desde então, e eu estava participando do casamento de Nath. O casamento foi realizado em uma capela com vista para o mar. À minha frente, o mar azul e o céu se estendiam, e a atmosfera estava cheia de uma sensação de abertura. Ao lado de Nath, seu marido estava sorrindo com uma expressão de alegria genuína. Uma nova vida estava crescendo entre eles. Nath parecia estar focada em seu trabalho, mas ao mesmo tempo ela estava namorando seu colega. Eu alcanço tudo o que quero sozinha. Descarto o que não preciso rapidamente. Olivia, você também deveria enfrentar seus sentimentos, disse Nath com um sorriso mais brilhante do que nunca. Seu marido, ao lado dela, também riu brincando. Não me jogue fora, tá? Estou muito grata a você, Nath. Seja feliz, respondi com o maior sorriso que consegui. O casamento de Nath foi um dia especial para ela, a mulher que me deu liberdade, então celebrei de todo o coração, com gratidão. Enquanto o casamento estava chegando ao fim, um homem apareceu no local, ofegante. Aparentemente, ele era amigo dos noivos. Nath o apresentou, seu nome era Davi. Ele era alto, bonito e tinha um sorriso muito charmoso quando ria. Aparentemente, ele dirige uma empresa de arquitetura como representante. Eu queria te apresentar o Davi, Olivia. As personalidades de vocês são quase as mesmas, não são? Disse Nath, rindo da própria piada. Achando o riso de Nath divertido, Davi e eu acabamos rindo juntos. Depois, Davi e eu nos demos bem na conversa e decidimos sair para comer juntos. Sinto que flores estão crescendo dentro de mim. De agora em diante, planejo desfrutar tanto do trabalho quanto do amor e viver a vida ao máximo. Vovô, por favor, continue a me observar do céu. Eu vou florescer por completo.